Então vou dar início a esse tipo de vídeo que eu quero criar, essa série de vídeos que eu quero criar, não sei se vai virar uma série, que eu quero chamar de Clube do Livro de Gibi, alguma coisa assim. Não é bem um clube do livro, porque sou eu falando as coisas que eu gosto, não tem meio que um clube. E o que eu quero fazer nesses vídeos é que eu quero falar sobre leituras que eu estou fazendo de gibis, de coisas que eu estou lendo atualmente, comentar o que eu gosto, o que eu não gosto. Tem algumas séries que estão para lançar e que estão lançando agora que eu estou gostando bastante de acompanhar. E isso é algo que fazia muito tempo que eu não fazia, acompanhar uma HQ, uma série de HQ. A última série que eu fiz isso foi o Imortal Hulk, porque foi uma série que eu me lembro que tava fazendo coisas bem diferentes, bem legais com o Hulk, colocando ele em situações de... que eu não tava acostumado a ver ele, também envolvia muita coisa que eu gostava, a história tava indo pra uma direção interessante. E então, desde então, eu nunca mais li nada de DC e Marvel. Eu sou bastante fã de quadrinhos de herói. E uma das coisas que me incomoda muito nesses quadrinhos é que muita gente sabe também, é que é muito estagnado. As coisas começam de um jeito e terminam de uma forma completamente diferente, mas nada muda pra sempre. Tudo volta pro status quo, né? Pro que a gente tá acostumado de saber e de conhecer desses personagens, né? Tem algumas exceções, mas a maioria desses são assim, né? A maioria dos grandes também. Isso é algo que me incomoda muito em acompanhar a gibi. Um escritor pode pegar um personagem e fazer umas coisas completamente diferentes com eles, e aí depois, quando ele termina a história com esse personagem, né, essa run, o personagem volta pro status quo normal, e aí outro escritor vem e muda completamente o personagem, e daí volta pro mesmo. Nada muda pra sempre, isso me incomoda muito. É legal, porque você vê bastante interpretações dos personagens, mas ao mesmo tempo é um negócio que me cansa muito de quadrinhos de herói. E algo que eu tô muito feliz ultimamente com os quadrinhos de herói é que muita coisa tem mudado bastante. Principalmente com esses quadrinhos que eu vou listar agora, né? Caso vocês não tenham notado pelo título do vídeo, eu vou listar os 10 gibis que eu mais gostei de ler nesse ano de 2025, esse ano que passou. Eu não vou listar sobre do meu menos favorito ao meu mais favorito, eu vou listar eles em ordens aleatórias. Talvez eu tenha guardado o número 1 pro que eu mais gostei, porque foi o que eu lembrei na hora. Eu não vou só listar coisa que eu tô lendo atualmente, séries que eu tô lendo atualmente. Isso é algo que eu vou deixar mais para os próximos vídeos que eu quero fazer disso, né? Que eu vou listar e comentar sobre só os gibis que eu estou lendo, as séries que eu estou lendo que estão lançando mensalmente. Então, deixa eu começar a minha lista aqui. Que eu tenho. E em 10º lugar, Monstros, do Barry Windsor Smith. O Monstros é um gibi que eu tava querendo ler faz muito tempo. Uma história muito, muito pesada. É bem legal você ver... Óbvio, o título Monstros já te remete a uma história que envolve monstros, mas parece meio clichê quando se fala em voz alta, mas o HQ faz um trabalho muito bem de mostrar quem são os verdadeiros monstros, o que torna alguém em um monstro, em uma pessoa ruim. Então é uma história bem interessante, sem dar muito spoiler, mas foi uma HQ que me marcou bastante, tanto pela história, tanto pela arte. Fico aqui, meu 10º lugar para Monstros. Em meu 9º lugar, eu coloquei a HQ que eu mais gostei de acompanhar esse ano passado, que foi o Absolute Batman. Batman é meu personagem favorito, como de muitas pessoas. Tem sido muito interessante acompanhar essa história. Eu confesso que algumas coisas que estão acontecendo de vez em quando em uma história ou outra, eu acabo vendo que tá um pouco próximo demais do universo principal do Batman, mas não bastante, isso aí eu sendo chato, mas fora isso, eu tô gostando muito, é bem divertido, não é um gibi que te vai fazer pensar muito, mas é muito divertido, a arte do Nick Dracota é maravilhosa, e é muito legal ver esse Batman mais novo, ainda se encontrando no mundo, tendo que lidar com esses vilões que ficam cada vez piores comparados com os vilões do universo principal. Então tem sido muito legal, super divertido, e a DC tá arrebentando com esses absolutos. Até agora eu não li um que eu não tenha gostado. Eu acho que é um universo super interessante, com essa pegada de reverter os papéis, né? Colocar os vilões numa posição de poder e os heróis como os underdogs, né? Indo pro meu próximo lugar, eu vou colocar aqui Absolute Mulher Maravilha, que tem sido muito, muito foda, muito bom.
Eu nunca li um gibi da Mulher Maravilha. Eu acho que eu nunca li um. Se eu li, é um que aparecia algum personagem que eu gostava, tipo o Monstro do Pântano. Eu lembro que eu li um gibi que o Monstro do Pântano aparecia. Eu fico muito feliz que a minha primeira HQ da Mulher Maravilha que eu tô seguindo é a Absolute, porque tem sido super divertido também. A arte é maravilhosa, e a arte pelo Hayden Sherman é a minha favorita desse universo até agora. É bem detalhado, adoro quando o gibi tem uma arte bem detalhada, mostrando as mesas, o que tem em cima das mesas, os cantos, deixa o mundo mais vivo, eu acho. Então, a arte da Absolute Wonder Woman tem sido a minha favorita. Fica a recomendação também, pra quem nunca leu Mulher Maravilha, é um ótimo lugar pra começar. É um ótimo lugar pra começar qualquer da Absolute, porque tá tudo um recomeço. Mas super, super divertido. Eu tô gostando muito. E tô bem ansioso para as próximas edições. Sétimo lugar, eu coloquei Absolute Superman. E essa é a última dos Absolutes que eu coloquei aqui nessa lista. Esses 3 são os únicos que eu tô lendo mensalmente. É bem diferente. Esse é o mais diferente? Eu diria que é o mais diferente do... É que ele me lembra muito... Esse Super-Homem me lembra muito o Super-Homem do Zack Snyder. Da forma boa, no sentido que é um super-homem um pouco mais afastado da humanidade, ele meio que não sabe o lugar dele no mundo ainda, ele tá se conhecendo, ele não se vê meio como um super-homem. Eu acho super interessante que eles fizeram essa HQ com a origem de Krypton, na origem do Clark Kent em Krypton, que mostra mais sobre Krypton, como que Krypton foi destruída, como as coisas funcionavam em Krypton, que não era tão boa. Então tem muita coisa interessante na origem do Superman. O vilão eu não gostei muito. Não é que eu não gostei muito, eu achei uma troca meio mais ou menos, sei lá. O Brainiac ficou legal. Agora o outro vilão é o Ra's al Ghul. Então eu achei que não ficou tão interessante o Super-Homem contra o Ra's al Ghul. Eles não acho que criaram uma conexão entre os dois personagens interessante nesse universo. Eu acho que só colocaram o Ra's al Ghul porque seria diferente. Mas o Brainiac ficou legal. Mas fora isso, de novo, tem sido super divertido. Eu só tô adorando ler o Absolute porque é tudo diferente, qualquer coisa pode acontecer, sabe? Tudo pode mudar. Então isso me anima demais pra essas histórias. Então tô super feliz lendo o Absolute Superman e mal posso esperar pra ver o que vai acontecer nas próximas edições. No sexto lugar, eu coloquei aqui o Transformers da Skybound, que são os novos gibis de Transformers, né? Depois da IDW, veio agora a Skybound, que comprou os direitos, e eles finalmente começaram a publicar os Transformers em 2023. E foi maravilhoso ler isso aqui, esse ano passado. Eu digo que os gibis que me trouxeram de volta a ler as mensais foi Absolute Batman e o Transformers da Skybound. Porque a história não é muito diferente com os Transformers originais, né? É o Autobot versus Decepticon, vem na Terra. Só que a caracterização, os personagens, a arte, a violência, as lutas, os personagens que são usados, todos encaixam perfeitamente no lugar que eles estão. Pra fãs de Transformers é um prato cheio. Vai começar a ser publicado agora no Brasil. E assim, é maravilhoso, é maravilhoso. É bem acessível pra quem não conhece Transformers. Esse novo Transformers é um ótimo lugar pra começar. As caracterizações estão demais, os personagens que são usados são ótimos. A história que é contada é parecida com muita coisa que a gente já viu, mas ao mesmo tempo tem um toque diferente. Você consegue ver que tem um amor por Transformers em cada edição. É super, super divertido, super legal. Bem pesado às vezes. Tá sendo incrível acompanhar cada mês essa história. E agora tá sendo escrito pelo Robert Kirkman, que é um dos meus autores favoritos, que escreveu Invincible. Então, só coisas boas pra dizer desse gibi. Vou continuar lendo, tá sendo muito, muito legal. O próximo gibi que eu coloquei, o número 5, não é uma HQ que tá sendo lançada mensalmente. Foi uma leitura que eu fiz, que foi o Batman Asilo Arkham. Esse gibi foi escrito pelo Grant Morrison, que é um dos meus autores favoritos, e eu sempre achei muito interessante a pegada do Grant Morrison no Batman. Ele traz muita coisa dos gibis antigos do Batman à atualidade, como se fosse uma vida, como se o Batman tivesse vivido tudo que ele viveu em todos os gibis que ele já foram publicados em uma vida só, e ele traz isso para as histórias dele do Batman. Eu acho super interessante, fica bem legal, bem esquisito, do jeito que eu gosto. Mas esse Batman Asilo Arkham é bem diferente disso. O Batman Asilo Arkham é uma história mais focada no psicológico do Batman, no psicológico de todos os vilões dele, pra ser sincero. A história em si é bem diferente do que uma história normal do Batman.
A arte também é super, super diferente, bem legal. Eu gostei muito, é bem surreal, o que eu gosto bastante. Trouxe um ar bem tenebroso e bem misterioso pro Asilo Arkham, que eu acho que combina muito com o lugar, com a história. E não só a gente desconstrói o psicológico e como os vilões do Batman funcionam, mas como o próprio Batman em si. É meio que um Batman que não é o Batman. É meio que uma análise do próprio Batman, uma análise crítica do próprio Batman. É bem interessante. Eu falando assim não vai fazer muito sentido, mas é uma HQ que vale muito a leitura. Em número 4, eu vou colocar Void Rivals. Void Rivals é o outro gibi do Energon Universe, que é o universo compartilhado do Transformers, Void Rivals e G.I. Joe. Eu falei só de Transformers quando eu coloquei ele na lista, porque eu acho que é um negócio mais fácil de você falar só dele, mas o Void Rivals é algo que você só pode falar se você comentar desse universo, desse Energon Universe, que é esse novo universo compartilhado, né? E Void Rivals tem sido super legal de acompanhar. Eu não acompanhei cada edição, eu esperei o encadernado de cada um deles, 1, 2 e 3, e foi super legal começar a ler. Eu confesso que eu comecei a ler só por causa que o Hot Rod aparece, que é o Rodimus Prime. Então, comecei só por causa dele, porque é um personagem que eu gosto muito de Transformers e alguns personagens aparecem durante a trama dessa história. Tem bastante easter egg, mas acabou que me prendeu muito a história. É escrito pelo Robert Kirkman, o que também me chamou muita atenção. Robert Kirkman escrevendo alguma coisa de Transformers, ou envolvendo Transformers. Então, foi super legal ver isso. E é uma história que tá me chamando cada vez mais atenção. Tem muito easter egg, é meio que... Eu não gosto quando tem muito easter egg e as pessoas acabam levando atenção a algo, uma obra, só porque tal personagem aparece. Mas muito do Void Rivals é isso, e eu tava um pouco preocupado começando a ler, falando que eu não ia me importar pelos personagens principais, ou a trama principal, e eu ia me importar mais pelos easter eggs. Mas acabou que a trama me prendeu muito. Confesso que o Springer, o Rodimus e outros personagens aparecendo me chamou muita atenção, mas agora eu tô decidido em acompanhar as edições principais, as edições que lançam mensalmente, só pra ver o que vai acontecer. Então fica a recomendação. Void Rivals vai ser publicado pela Panini esse ano no Brasil, o que é bem legal, junto com Transformers e G.I. Joe, então tem... Todo o universo do Energon já vai começar a ser publicado junto no Brasil, então fica mais fácil para os leitores acompanharem. Próximo gibi. Esse é bem legal. É meu número 3. Eu não sei se colocaria número 3 nos meus favoritos. Provavelmente sim. Eu gosto muito de gibi de terror. A minha lista só foi de gibi de herói e de Transformers ou coisa envolvendo Transformers. Mas eu gosto de muita coisa. E uma das coisas que eu mais gosto é terror. É o gênero de terror. Filme de terror, livro de terror e gibi de terror é uma das minhas coisas favoritas. E uma coisa que eu descobri recentemente é que o Brasil é rico na sua história de publicação de gibi de terror. Existem muitos autores nacionais que publicaram várias histórias e muitos gibis que eu nunca nem ouvi falar, coisa antiga que hoje em dia o pessoal não comenta muito, né? E o que eu peguei pra ler foi algumas edições, porque é bem difícil de achar, do Lobisomem do Gideone Malagola e de Sérgio Lima. E é super legal, eu adorei as histórias, assim, a arte é linda, as histórias são um pouco toscas, comparado com algumas histórias de livro de gibi de terror que eu já li. Ao mesmo tempo, elas têm um certo charme, é muito legal. É umas situações bem interessantes que esse personagem do lobisomem é colocado. A arte é interessante, o personagem principal do lobisomem é super legal. Há umas histórias muito legais de terror, com aquele aspecto de filme de terror antigo, de monstro, que eu amo. Então, assim, foi uma leitura super legal, eu adorei. Continuando a temática de monstro, eu venho com o meu número 2, que é o Creature Commandos. Esse ano eu peguei pra ver a série do Creature Commandos, do James Gunn, da DC. E gostei da série, achei super legal. Mas eu sempre gosto de ler as HQs que essas séries e filmes estão sendo baseados. Então eu peguei pra ler os Creature Commandos do J.M. DeMatteis, que é um dos autores... Assim, dos meus autores favoritos e um autor muito conhecido no mundo dos quadrinhos, e achei super legal também. Eu li o encadernado um pouco antigo, acho que é de 2019, do Creature Commandos. Eu gostei bastante, achei super legal. Fica um pouco repetitivo,
uma das coisas que acontece com essas séries de gibis antigas é que toda história tem começo, meio e fim na mesma edição. Então fica um pouco repetitivo você ler várias histórias deles uma vez só, porque sempre tem um começo, meio e fim. Então você vai... E geralmente são um pouco parecidos essas histórias. Então ler muito rápido esse gibi, ler tudo de uma vez pode ser um pouco cansativo. Mas eu achei super legal. Os monstros são super criativos como eles são criados. O Creature Commandos, pra quem não sabe, é bem diferente da série. Eles são monstros que foram criados pelo governo dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra, usando os próprios soldados do exército americano. Isso foi legal. Foi uma leitura que eu gostei bastante e valeu a pena de ler pra entender mais do material que foi adaptado na série. Confesso que eu gostei mais do gibi do que da série, mas... E no meu primeiro lugar, e eu confesso que eu tinha comentado no começo do vídeo que eu ia deixar o primeiro lugar pro meu favorito, e eu confesso que essa foi a minha leitura favorita do ano passado. Eu coloquei The Walking Dead. The Walking Dead é um gibi que eu comecei a ler faz muito tempo. Eu me lembro que eu peguei na assinatura do Kindle pra começar a ler do encadernado 1, e daí eu fui lendo 2, 3, 4. Eu li todos que tinham disponíveis seguidos, porque era uma história que eu tinha que continuar vendo, eu tinha que ver. É um gibi que me traz um negócio que é difícil de eu pegar em qualquer outro gibi, que eu quero virar logo a página pra ver o que vai acontecer. Uma obra-prima dos gibis. Na minha visão, The Walking Dead é uma obra-prima dos gibis. Eu já tinha visto a série, e eu gostava bastante, mas eu parei no... Ler o gibi me fez gostar ainda mais dessa franquia. Na verdade, pra mim, o gibi, acho que pra muitas pessoas, é o verdadeiro The Walking Dead. É muito melhor do que a série, muito melhor do que qualquer outra adaptação. O personagem do Rick Grimes, na série, eu já gostava muito. O do gibi, pra mim, é um dos personagens... Assim, da ficção, o Rick Grimes do gibi, pra mim, é um dos top 5 personagens de ficção que eu já li. E que eu já vi qualquer coisa. É super interessante, eu gosto muito que o gibi foca muito no personagem do Rick e como ele vai mudando conforme cada evento acontece, cada edição, cada história. Super, super interessante. É assim, leitura indispensável para qualquer fã de terror, fã de zumbi, fã de HQ. Mas se você vai escolher entre ver a série ou ler o gibi, lê o gibi. The Walking Dead é muito, muito bom. E esses foram os gibis que eu mais gostei de ler esse ano. Confesso que a maioria deles é de herói. Tô abrangendo mais o meu gosto de quadrinhos. Eu quero conhecer mais coisas, ler coisas diferentes. Então, vamos ver o que esse ano espera para minhas leituras. Então, super animado com esse ano em quadrinhos também, principalmente com essas séries novas que estão cada vez mais mudando e trazendo coisas novas pro mundo dos quadrinhos, que era algo que tava precisando para me chamar de volta para essa indústria. E fica o primeiro episódio desse novo quadro, série, não sei o que é, que eu vou chamar de Clube da HQ, Clube de Gibi, eu ainda não sei o nome, provavelmente vai estar no título do vídeo. Se você ficou até o final, eu agradeço por estar aqui. Não sei se vai alcançar alguém, se alguém vai ficar até o final, mas se alguém ficou, se alguém se interessou, se esse vídeo alcançou alguém, coloca suas HQs que você mais gostou aí nos comentários. Eu adoraria ver e compartilhar e comentar e conversar com outras pessoas sobre as HQs favoritas delas, as leituras que as pessoas mais gostaram no ano de 2025 e as coisas que essas pessoas estão mais animadas pro próximo ano. E é isso. Muito obrigado por ver até o final aqui. E se você quer ver mais dessas coisas de HQ, gibi e filme, não deixe de me seguir e se inscrever no meu canal, Café Cronista. E é isso. Obrigado por estar aqui. Até mais.